Pai do Senhor. Amém. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui nesse momento, compartilhando a palavra do Senhor com a igreja. Amém. Hoje a palavra que vamos estudar, ela fala de chamado. Amém. Ela fala da necessidade de obediência ao chamado de Deus em nossas vidas. Ela fala como é importante ouvirmos a voz do Senhor. E, portanto, Deus pelejará por nós sempre que nós nos colocarmos na condição que Ele quer para nossas vidas. Podemos abrir nossas Bíblias em Juízes 6, versículo 11. Livro de Juízes 6 e 11. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Leamos. Então o Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a vizinha, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Até aqui. Irmãos, para começarmos a entender essa história de Gideão, precisamos voltar um pouco na palavra e para entendermos por que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar para malhar o trigo. Malhar o trigo é bater nele, açoitá-lo para que possa ser descascado. Lagar é lugar onde se pisa a uva para se fazer o vinho. Mas para entendermos por que ele estava fazendo isso, precisamos voltar um pouco na palavra. E a palavra nos diz que o povo de Deus pecou. No passado o povo de Deus pecou, e por conta do seu pecado o povo foi entregue na mão dos seus inimigos, por consequência do pecado. Então Gideão estava tendo que tratar do seu trigo num lugar secreto, num lugar onde ninguém imaginaria que teria trigo, para proteger o trigo dos seus inimigos, porque os seus inimigos devastavam a terra naquele momento. Então Gideão, em outras palavras, ele estava tentando dar um jeito de sobreviver àquela dificuldade, aquela adversidade. Ele estava tentando sobreviver aos desafios do seu tempo. Mas Deus olhou para Gideão e viu seu coração e o chamou para mudar a sua história, para mudar a história daquele povo através de Gideão. E Gideão, como podemos perceber, ele nem acreditou. Ah, Senhor meu. No 15: Como livrarei Israel? Eu sou menor da casa do meu pai.
Mas Deus, irmãos, quando nos chama, Ele nos capacita. Amém. Creiam nisso, que o importante é você estar atento a ouvir o chamado de Deus na sua vida. Gideão creu. Com toda a diversidade ele creu. E então ele, debaixo da obediência da palavra de Deus, ele começou a agir. E saiu a noticiar pela cidade essa visão que ele teve dos anjos e desse chamado que Deus disse que venceria essa batalha, que daria essa vitória na mão de Gideão para liberar o povo desse sofrimento. Então vamos avançar um pouco na palavra. Agora lá no 7, no versículo 2, porque a passagem de Gideão é grande, então a gente tem pouco tempo, então a gente deve avançar, só para entender o texto. 7, versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito povo está contigo para eu dar os medianitas em sua mão, a fim que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. No 4, e disse o Senhor a Gideão: ainda é muito o povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será aquele que eu te disser: este irá contigo, este irá. Porém, todo aquele que eu te disser: este não irá contigo, este não irá. E lá no 7, a palavra diz assim: e diz o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei aos medianitas nas tuas mãos, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Meus irmãos, mais um momento para refletir sobre o texto. Quando Gideão ouviu o chamado de Deus na sua vida, ele foi correndo à cidade noticiar. Nesse momento, muitas pessoas se colocaram ao lado dele, querendo pelejar com ele, porque ouviram que o Senhor estaria à frente dessa peleja. Mas só que tem um detalhe: Deus, ele prioriza mais qualidade do que quantidade. Esse é um grande segredo na nossa vida, irmãos. Porque no momento em que se juntou muita gente, ali a qualidade já começou a se acabar. A quantidade faria com que aquele povo começasse no futuro a achar que foram eles que venceram aquela batalha. E Deus, ele não divide sua glória com ninguém. Quando ele vem para fazer um milagre, ele quer que confessamos ao final que foi o Deus Todo-Poderoso que fez o milagre na nossa vida. É muito importante guardarmos esse segredo no nosso coração, irmãos. Hoje é um dia de campanha, estamos aqui todo mundo com um propósito. Lembre-se desse dia, quando Deus entregar a vitória nas suas mãos. Lembre-se que você esteve aqui e você colocou esse pedido na mão de Deus. Amém. E não foi o seu vizinho, não foi o seu amigo, não foi o seu colega, não foi o seu patrão. Foi Deus que moveu as águas para te dar a sua vitória. Reconheça que a glória é dele, não é minha, não é sua, não é nossa. É dele. E se você se ver com poucas pessoas ao seu lado, batalhando grandes batalhas da sua vida, grandes lutas, fique tranquilo, que o importante é estar no Senhor contigo. Aqui nessa passagem, Gideão estava com uma multidão, mas isso não agradou o coração de Deus. No final, vocês viram que lá no 7 Deus falou assim: e disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Deus não quer multidão, Ele quer qualidade. Meus irmãos, nesse momento, essa palavra me faz uma reflexão sobre até a minha oração diante do Senhor.
A minha oração diante do Senhor, eu entendendo que o Senhor é um Deus que quer qualidade, não quantidade, ela tem que ser aquela oração não mecânica, não repetitiva. Tem que ser uma oração espiritualizada, sincera. Irmãos, que possamos nós, no momento de nossas orações, entendermos que estamos falando com um Pai bondoso, um Pai misericordioso, que quer ouvir uma oração sincera, uma oração que agrada aos seus ouvidos, uma oração na qual reconhecemos que Ele é Deus onipotente, que Ele é soberano. Então Gideão, voltando à palavra, seguiu com esses 300 debaixo da obediência e da palavra do Senhor, obedecendo a poderosa voz de Deus. Ele não temeu, irmãos. Ele estava com mais de 20.000 homens ao seu lado e Deus mandou ele só com 300 e ele foi. Irmãos, quando Deus mandar você ir, você vai. Quando Deus falar faz, você faz. Não fique pensando que você está sozinho, que você está com pouca gente ao seu lado naquele propósito, não. Basta o Senhor para te dar a vitória. Esse é um grande segredo nessa palavra. Ouça a voz do Senhor. Atente ao seu chamado de vitória para mudar a sua vida. Gideão estava passando por dificuldades e Deus chamou ele para mudar a história. E ele ouviu esse chamado, obedeceu o chamado do Senhor e seguiu na fé. Irmãos, que possamos ser como Gideão. Versículo 9, todos, por favor. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, desça ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. Irmãos, o arraial era o arraial dos medianitas. É porque pulamos alguns versículos e os medianitas estavam nesse arraial. O arraial era um momento onde eles se reuniam em suas legiões de exércitos para o combate. E Deus falou para Gideão: levanta-te e vá agora ao arraial com apenas os seus 300. E Gideão foi. No 16, por favor. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tocha neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, quando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Irmãos, Gideão estava nesse momento instruindo os 300. Olha, o que eu fizer, vocês façam. Olha, o que eu fizer e ordenar vocês fazerem, vocês façam, porque eu estou debaixo da instrução do Deus Todo-Poderoso. E é Ele que está dando a ordem. Então, o que eu fizer, vocês façam, repitam, porque é o Deus Poderoso que está mandando, irmãos. Nesse momento a palavra fala mais uma vez em obediência, sem questionar a vontade de Deus. E o povo então assim, diante da voz de Gideão, fez. No 21, por favor. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá até Betsaida,
até os limites de Abel Moelolá, acima de Tabete. Irmãos, até aqui a palavra podemos perceber, primeiro Gideão, ele ouviu um chamado. Ele estava vivendo numa grande adversidade. Deus olhou a ele, visitou-o através de um anjo, o chamou para mudar a sua história, para poder viver uma história de vitória. E ele ouviu esse chamado. Em seguida, Gideão, com total obediência, seguiu o Salmos 300. Isso mostra a necessidade de termos obediência ao Senhor. Deus também mostra nesse texto que Ele está mais preocupado com a qualidade do que com a quantidade, quando Ele ordena que só vá 300. E em seguida, irmãos, sob a poderosa mão de Deus, seguindo toda a instrução de Deus, porque é Deus que dá a estratégia. Deus deu a estratégia a Gideão e ele não precisou nem desembainhar a espada. Com a estratégia que Deus deu, o exército dos seus inimigos fugiram com medo. Então Gideão obteve vitória na obediência do Senhor. Irmãos, ao fazermos tudo isso como Gideão fez, saiba de uma coisa: quem pelejará na batalha da sua vida não é você, é Deus. Porque Ele te chama, Ele te dá a estratégia e no final é Ele que vai vencer a batalha da sua vida. Você só precisa ouvir o chamado de Deus, obedecer a estratégia que Ele te dá, sem duvidar. Aqui é fé, irmão. Você sentir Deus mandou você fazer, você faça. E você vai na fé, que Deus te dará a vitória, como deu a Gideão. Eu gostaria de convidar a igreja para fazer uma oração. Eu gostaria de orar junto à igreja. Eu gostaria que vocês ficassem de pé no seu lugar, para que a gente pudesse agora, nesse momento, pedir a Deus que Ele fale conosco, pedir a Deus que Ele nos chame a viver uma história de vitória, como fez com Gideão. Então oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a sua igreja reunida no seu nome, Senhor. Meu Deus, toma a vida de cada um nas tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor possa chamar a cada um a viver, Senhor, uma história de vitória, Senhor, em sua vida. Estamos como Gideão, meu Pai, sobrevivendo na adversidade, Hoje é dia de campanha, estão todos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, com um propósito, meu Pai. Pode ser na vida financeira, meu Pai, na saúde, na família, Deus, não importa, Senhor. Tu és um Deus do impossível, meu Pai. Meu irmão, minha irmã, clame agora a Deus aí no seu lugar. Fala com Deus. Diga para Ele qual é o seu pedido. Fala: Deus, entra na minha vida, Senhor. Toma lá esse negócio, Deus, nas tuas mãos, Senhor. Meu Pai, abre essa porta, meu Pai. Senhor, se é uma porta de emprego, abre agora, meu Pai. Senhor, se é saúde restaurada, restaura agora, meu Deus. Entrega essa vitória na mão do seu povo que te ama, meu Pai. Clama aí, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala para Deus. Sua vida, meu irmão. Diga para Ele que você reconhece que Ele tem poder para fazer isso. Diz para Deus: Deus, eu não posso, sem Ti eu não consigo, meu Deus. Entra na minha vida, meu Pai. Faça como fez com o Gideão, meu Deus. Me chama para viver uma história de vitória no Teu nome, Pai. Me dá a estratégia, meu Deus, meu caminho, meu Pai.
Todos que concordam, digam amém. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade